Lição de número 9. Nós vimos uma breve recordação que a salvação começa, segundo o nosso entendimento, com a fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando o homem está ouvindo a palavra, o Espírito Santo disponibiliza para o homem a fé salvífica. E enquanto o homem de Deus ministra a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha nos seus corações. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse homem, abrindo o seu coração, ouvindo a palavra de Deus, num determinado momento, ele toma posse dessa fé. E ato contínuo, acontece num segundo momento, depois da fé, vem o arrependimento. Arrependendo-se, acontece a conversão. E no ato da conversão, acontece o novo nascimento ou regeneração. E ao mesmo tempo, não é uma coisa depois da outra, acontece num só momento. Regeneração, justificação, adoção, santificação e glorificação. A santificação e a glorificação são progressivas. Elas crescem e se fortificam. Então, a lição 9 vai nos falar da santificação. E eu não vou abrir discussão para esse assunto, porque este é um curso básico. Porém, nós temos que reconhecer que santificação e santidade são duas coisas diferentes. Pela exegese, nós procuramos a origem das palavras. São duas palavras gregas. E na origem das palavras, essas duas expressões não são sinônimos. Santificação é uma coisa. A santificação é um processo. Ela começa e ela pode crescer. Então, teologicamente, a santificação, Deus nos santifica para vivermos em santidade. Então, pela santificação, nós somos santificados para vivermos em santidade. Então, são duas palavras que é diferente no seu sentido. E nós temos aqui que, no texto 1, nós temos aqui sede santos. O estudo da Bíblia, quando nós conhecemos um pouco mais do português, facilita o entendimento. Aqui no sede santos, o verbo está colocado no imperativo. Se tu, seja você, sejamos nós, sede vós. É o imperativo. Deus não está fazendo um pedido, Deus não está dando uma sugestão, não. Ele diz que nós precisamos ser santos. Sede santo. Por quê? Porque ele diz, eu sou santo. Se Deus é santo e nós nascemos de novo, nós somos filhos de Deus. E como filho de Deus, nós herdamos a natureza de Deus. Como filhos de Deus, nós herdamos a natureza de Deus. Então, sede santos. Então, nós temos aqui no texto 1
Duas coisas importantes. Primeira, Deus não pede aquilo que o homem não tem para dar. Deus não pede aquilo que o homem não tem para dar. E Deus não exige aquilo que o homem não pode fazer. Deus não exige aquilo que o homem não pode fazer. E aqui Ele está exigindo: sede santos. É porque Ele sabe que o homem pode ser santo. O homem pode ser santo. Então, não é uma opção. Não é uma opção. Está no imperativo. Isto porque Deus, no estudo de Deus Pai, que nós temos um livro para a teologia de Deus, um livro para Deus Pai, um livro para Deus Filho e um livro para o Espírito Santo. Então, nós estudando a doutrina de Deus, ele possui dois tipos de... Deus... Me fugiu aqui agora a palavra, mas Deus, assim, atributos naturais. Deus tem atributos naturais e atributos morais. Então, nos atributos naturais são 7. Deus nunca transmitiu para ninguém seus atributos naturais. A onipotência, a onisciência, a onipresença, a eternidade, a imutabilidade, a infinitude e a soberania. Deus nunca transferiu para ninguém. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm esses 7 atributos. Mas Deus tem os atributos morais. E os atributos morais são... Deus confere ao homem os atributos morais. Dentre eles está a santidade. Santidade é amor, bondade, benignidade, temperança, fidelidade, são atributos naturais de Deus que Ele transfere para o homem. Então, se Ele transfere esse atributo moral chamado santidade, nós podemos ser santos. Nós podemos ser santos. Porque recebemos de Deus esse atributo. E aqui, então, no texto 1, vai mostrar duas coisas. Deus não pede o que o homem não tem para dar. Deus não pede o que o homem não tem para dar. E Deus não exige o que o homem não pode fazer. Deus não exige aquilo que o homem não pode fazer. Então, ser santo não é uma opção. Não é uma opção. Ser santo é possuir a natureza de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1 e 2, ele diz aos coríntios: vocês são santificados em Cristo, chamados santos. Santificados em Cristo, chamados santos. Depois, na sequência, o apóstolo Paulo vai fazê-los entender que eles foram santificados, mas não estão vivendo em santidade. Aí o apóstolo Paulo fala dos problemas que havia em Corinto, divisões, problemas, os mais diversos. Então, vocês foram santificados, mas vocês não estão vivendo em santidade. E é possível viver, E Deus, porque Deus é santo, está aqui no seu livro. Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo, portanto, santificados sereis. Portanto, vós santificareis e sereis santo, porque eu sou santo. Deus é santo. Você tem aqui a santidade de Deus declarada pelo próprio Deus. Levítico 19, 2. A santidade de Deus declarada pelos seres angelicais. Os anjos, capítulo 6 de Isaías.
Cantava, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E a santidade de Deus declarada pelo próprio homem. Está aqui, porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Diz o salmista no Salmo 22, versículo 3. Então, Deus é santo e Deus quer conviver com o santo. Deus sempre conviveu com o homem. Deus nunca deixou de ter na terra homens fiéis. Vou fazer para você um breve relato. Deus nunca deixou de ter na terra homens fiéis. Começa lá com Sete, o segundo filho de Adão. O primeiro, Abel, representava Jesus, homem. As suas obras eram boas, e por cuja causa o seu irmão o matou. Então, Abel é tipo de Jesus, homem. Veio à terra, viveu, as suas obras eram boas, e ele foi morto pelo seu irmão. Jesus morreu e foi sepultado. Mas se Jesus morresse e não ressuscitasse, não haveria redenção. Então, Deus dá a Adão o outro filho, Sete. Assim que o Abel desceu para a sepultura, o Sete subiu para a vida. Então, Sete representa Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado. E Deus teve uma convivência bem estreita com Sete. Deus sempre procurou os fiéis da terra. Sete gerou Enos. Deus conviveu com Enos. Enos viveu uma vida santa. Enos gerou Cainã. Deus conviveu com Cainã. Cainã gerou Jared. Deus conviveu com Jared. Ele procura os fiéis da terra para que esteja com ele. Jared vai gerar Enoque, a sexta geração. E de Enoque, nós vamos ver sobre Enoque como a Bíblia registra uma vida de santificação. Enoque. Está escrito aqui em Gênesis capítulo 5, que Enoque, versículo 24, Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Então, Deus sempre quis relacionar-se com o homem e, certamente, com seus filhos. Enoque gerou, depois de Enoque gerou o Matusalém. Matusalém gerou Lameque. Estamos na 8ª geração. Esse Lameque da 8ª geração não é o Lameque do tempo do Enoque. Esse está na 6ª geração. Pelo menos uns 500 anos, muito mais, entre um Lameque e o outro. Lameque gerou Noé. Agora, de Noé existe um registro aqui. Um registro sobre Noé. Quem era Noé? Como viveu Noé? Então, nós temos aqui, em Gênesis, o capítulo 6, e o versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Até aqui, nós temos cerca de 1656 anos. Cerca de 1656 anos. Deus nunca deixou de ter na terra homens fiéis, que viviam em santificação. 1656 anos depois de Adão, ou 2348 a.C. Agora, de Noé, nós temos na sequência, Deus escolhe o Sem. Sem viveu uma vida santa. No capítulo 11 de Gênesis, nós temos a genealogia de Sem. E nessa genealogia de Sem, nós vamos encontrar Abraão. Abraão
é chamado de amigo de Deus. De Abraão nós temos Isaque e Jacó. Então Deus sempre procurou relacionar-se com o homem. Deus sempre teve na terra homens vivendo em santidade. Homens vivendo em santidade. E vamos ver aqui agora, na sequência. É claro que eu não vou poder ler tudo que está aqui, não vou poder explicar tudo que está aqui, mas vamos para o texto 2. Santificação. Uma doutrina bíblica. Santificação, uma doutrina bíblica. Temos aqui que, em Levítico, capítulo 20, versículo 7, o Senhor Deus vai dizer o seguinte, em Levítico, capítulo 20, versículo 7, assim está escrito, Levítico 27, portanto, santificai-vos e sede santos, pois aqui Deus está falando para Israel, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Para a igreja, nós vamos encontrar agora para a igreja, o apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 15. Vamos ver se houve alguma exceção, se Deus, como continuou sendo o relacionamento de Deus com a igreja. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, mas, aqui é para mim e para você, lá em Levítico, Deus está falando para Israel, agora aqui Deus está falando o apóstolo Pedro está falando para a igreja, Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a maneira de viver. Como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a maneira de viver. Santo significa separado. Santificação, separação. E é separado, nós fomos separados para o serviço de Deus. Nós não fomos separados sem um propósito. Nós fomos separados para o serviço de Deus. E eu vou contar para vocês aqui uma pequena ilustração. Eu já falei isso muitas vezes, e para entendermos que nós somos santificados para servir a Deus. Nós somos santificados para servir a Deus, para fazer a sua obra. E devemos estar preparados. Sempre que Deus precisar de você, você deve estar no lugar onde Deus colocou você. Então, quando eu trabalhava em Ribeirão Pires, eu passava por Mauá, e ali na Avenida Nova Mauá, tinha, não sei se ainda tem, uma fábrica de porcelana. Ela chamava Schmidt, depois passou a chamar Porcelana Real. Ali se fabricava talvez uma das melhores porcelanas do Brasil. E havia uma loja de fábrica, Goltres. Uma vez eu entrei para visitar e realmente eu vi umas coisas muito bonitas, prato bonito. E eu imaginei, isso aqui é um pensamento meu. Eu imaginei eu comprando um prato daquele. É um prato caro, mas é de primeira linha, tem qualidade. Então, eu comprei e paguei. Você está aqui, porque você foi comprado por Deus. Você não está aqui porque você foi perdoado, não. Redenção não é perdão. Redenção é pagamento. Jesus pagou o preço por nós. Jesus pagou o preço. Então, nós não estamos aqui porque fomos perdoados. Não. Redenção não é perdão, é pagamento. E aquele prato eu comprei e paguei.
Não recebi de presente, eu comprei e paguei. Se eu comprei e paguei, ele era meu. Levei para casa, bonito o prato. E disse à minha esposa, esse prato vai ser exclusivo meu. Só eu vou comer nesse prato. É uma imaginação, para entendermos aqui o que significa ser santo. Ser santo significa separado para o serviço de Deus. Nós não fomos separados por acaso, estamos separados para o serviço de Deus. Agora, Deus vai nos usar quando Ele quiser. Então, na primeira oportunidade que me apareceu, eu resolvi comer no meu prato. Ele havia guardado, bem guardadinho, na gaveta, limpinha. Procurei o prato. Ele não estava. Alguém tinha tirado o prato. Naquela oportunidade eu não pude usá-lo, porque ele não estava no lugar onde eu havia colocado. Eu não sei se Deus sempre encontra você no lugar que Deus quer encontrar. Mas o meu prato não estava. Eu tive que usar um outro prato. Encontrei o prato, não quebrei não. Encontrei o prato, mandei lavar, purificar, bonitinho, coloquei no mesmo lugar. Até que aconteceu uma segunda oportunidade de usá-lo. Quando eu fui usar meu prato, ele estava no lugar onde eu coloquei, mas ele estava sujo. Na nossa imaginação, deve ter entrado lá alguma baratinha, qualquer coisa, o prato estava sujo. E eu não usaria um prato sujo. Assim como Deus não vai usar se um homem não estiver em condições. Novamente, o prato perdeu a sua oportunidade de ser usado. Mandei lavá-lo, purificá-lo e coloquei no mesmo lugar. Eu não sei quantas vezes Deus quis usar você, ou você não estava no lugar, ou você não estava em condições. Nós fomos santificados para o uso de Deus. Não fomos santificados para vir enfeitar a igreja. Nós fomos santificados para o uso de Deus. Numa terceira oportunidade, o prato estava lá, estava limpinho. Eu pude usá-lo. Ele perdeu 2 oportunidades, mas na terceira eu encontrei. Então, o importante é ser santo, ficar no lugar à disposição de Deus para quando Deus quiser usar. Não sou eu. Eu não posso dizer, Deus, estou aqui. Não, é Deus, nós fomos comprados e pertencemos a Ele. Ele vai nos usar quando Ele quiser. Santificação é separação para o serviço de Deus. Mas Ele vai usar quando Ele quiser nos usar. Se você entendeu isto, você vai guardar bem o significado da santificação. Deus, agora aqui no texto 2, santificação, algumas razões pelas quais devemos ser santos. Deve ter alguma razão. Aqui nós elencamos 6 razões. Se alguém perguntar para você, por que eu tenho que ser santo? Você vai mostrar para ele, primeiro, devemos ser santos porque somos filhos de Deus. O apóstolo João diz aqui no capítulo 3, verso 2, amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Se agora somos, pressupõe que antes não éramos. Mas agora somos filhos de Deus. Quando um filho ama seu pai, ele se orgulha quando alguém disse que ele parece com o pai. Você é a cara do seu pai. Você é a cara do seu pai. O mesmo sentimento compartilha o pai quando alguém diz que seu filho é a sua cara. O pai fica orgulhoso. Então, é isto que nós, no sentido espiritual, nós precisamos ser parecidos com Deus. E Deus é santo. Para ser parecido com Deus, nós temos que viver em santidade. Em santidade. Essa, então, é a primeira razão. Devemos ser santos porque somos filhos de Deus. Segundo, devemos ser santos porque queremos fazer a vontade do Pai.
E aqui o apóstolo Paulo vai dizer em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:3, devemos ser santos porque queremos fazer a vontade do Pai. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Terceira razão pela qual devemos ser santos. Devemos ser santos porque queremos ser morada de Deus e templo para seu Espírito. Queremos ser santos porque queremos ser morada de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? É isso que nós queremos. Queremos ser santos porque queremos que Deus habite em nós. E Deus não habita numa casa que estiver imunda. Então queremos ser santos porque queremos que o Espírito Santo habite em nós. Quarta razão, devemos ser santos porque queremos ser vaso nas mãos de Deus. Queremos ser santos porque queremos ser vaso nas mãos de Deus. É o que diz o apóstolo Paulo aqui, 1 Tessalonicenses 4:4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Devemos ser santos porque queremos ser usados, queremos ser um vaso nas mãos de Deus. Queremos ser santos porque queremos ser um vaso nas mãos de Deus. A quinta razão, devemos ser santos porque somos peregrinos a caminho da Canaã celestial. Então nós estamos andando, nós estamos caminhando. E o apóstolo Pedro vai dizer aqui no capítulo 1, verso 17, andai em temor, andai em temor. Nós queremos andar com Deus. E para andar com Deus, vamos andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. A sexta razão, finalmente, devemos ser santos, porque queremos morar no céu. O salmista, no Salmo 15, verso 1, ele disse, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Vem a resposta. Quem morará no teu santo monte? O Senhor Deus disse, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Somente os santos é que podem ser fiéis. Só os santos morarão no céu. Você quer morar com Deus no céu? Então, sede santos. Ele diz, porque eu, o Senhor, sou santo. O texto 3. Cremos que podemos afirmar ser santo tem um estado estático e um estado dinâmico. Ser santo, no sentido estático, tem a ver com o que eu sou. No sentido estático, ser santo tem a ver com o que eu sou. E aqui diz o apóstolo Paulo, e o mesmo Deus vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Esse é o homem integral. O homem é formado por 3 partes. Quando Deus criou Adão, Deus fez primeiro o corpo. O corpo Deus fez da terra. A terra é matéria. A terra não tem vida. A terra não sente. A terra não pensa. A terra é matéria. Então, o corpo de Adão estava prontinho. Aquele corpo jamais se levantaria.
aquele corpo jamais se levantaria. Ele é matéria. Ele é matéria. Ao criar o espírito e a alma, Deus colocou no homem o espírito e a alma. Então, naquele momento, o corpo levantou. Naquele momento, o corpo recebeu vida. O corpo, sendo matéria, não tem vida. O corpo não sente, o corpo não pensa, o corpo não age. Ele é matéria. Então, quem dá vida ao corpo é a alma e o espírito. A alma e o espírito. E esse homem, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E nós temos aqui no item 1, o coração para Deus e o corpo para o pecado. O coração para Deus e o corpo para o pecado. Isto é para quem não conhece Bíblia. Pela lei, se nós entendermos o Antigo Testamento, tudo que está escrito no Antigo Testamento tem uma projeção para o Novo Testamento, quer seja na simbologia, quando se trata de objetos, simbologia. Quando se trata de vida, tipologia. Então, na simbologia bíblica, toda vez que o judeu pecava, ele tinha um recurso para tratar do problema do seu pecado. E o recurso era através da morte de um animal. Ele tinha que levar um animal ao sacerdote, ali ele confessava o seu pecado, aquele animal era morto. Mas para o problema do pecado, o sacerdote usava apenas o sangue. Apenas o sangue. Para o problema do pecado, o sacerdote usava apenas o sangue. Então, nós poderíamos imaginar o judeu que mora lá na Galileia, ele vai levar um cordeiro, um cabrito, e seria muito mais cômodo. Ele sabe que o sacerdote vai usar o sangue. Seria muito mais cômodo ele matar o animal, tirar o sangue e levar o sangue. Mas Deus exigia o corpo no altar. A redenção era pelo sangue, mas Deus exigia o corpo no altar. O animal tinha que ser sacrificado ali. Da mesma forma, hoje, o corpo precisa estar no altar. Mas, o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos capítulo 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se a redenção é pelo sangue, poder-se-ia, se não conhecêssemos a Bíblia, deixar o corpo de fora. Mas o apóstolo, Deus exige o corpo no altar. Então, essa história que o coração para Deus e o corpo para o pecado, isso não tem fundamento bíblico. O coração para Deus e o corpo para o pecado não tem fundamento bíblico. E eu vou mostrar para você uma pequena ilustração. A igreja, num primeiro momento, era formada só por judeus. E o judeu entendia que o homem foi feito no sistema tricotômico, 3 partes. Quando Deus criou o homem, ele fez o homem o corpo, alma e espírito. São 3 coisas diferentes. Corpo, alma e espírito. Mas o corpo é matéria. Então, o desprezo do corpo, o coração para Deus e o corpo para o pecado, isso aqui não tem como colocar isto de acordo com os princípios bíblicos. O corpo é matéria. Os gregos, assim que a partir de Antioquia, os gentios começaram a vir para a igreja. E os romanos também. Agora, para o judeu aprendia que o homem tem uma formação tricotômica.
Ele tem um corpo, uma alma e um espírito. Os gregos criam que o homem, a formação era dicotômica. Já aprenderam lá com os filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Então, para os gregos, eles não faziam diferença entre alma e espírito. Alma e espírito era a mesma coisa. Para os gregos, alma e espírito é a mesma coisa. Era uma coisa só. Então, para eles, o homem era formado por um corpo material e uma alma ou espírito. E eles criam que quando o homem morria, o corpo dissolvia na terra. A alma ou espírito continuaria. Mas os judeus pensavam diferente. Então, agora, congregando juntos, judeus e gentios, nós podemos imaginar, pelo que Paulo escreveu, que estava havendo um problema entre eles. Vamos imaginar um irmão grego, novo convertido, conversando com um judeu. Vamos imaginar, baseado naquilo que o apóstolo Paulo escreveu, vamos imaginar que eles poderiam estar conversando isto. O irmão grego podia dizer para o judeu: eu nunca vi você lá na casa da Luz Vermelha. Luz Vermelha é a casa de prostituição. Eu nunca vi o irmão lá. Aí o judeu disse: não, eu depois que eu me tornei crente, eu nunca mais fui lá, não. Eu não posso. Mas eu queria dizer: mas irmão, eu vou lá, eu também sou crente, eu vou. Isso não tem mal nenhum. Você faz sexo com o corpo ou é com o espírito? Vai com o corpo. Sim, e o corpo vai dissolver na terra, acabou. O corpo vai dissolver na terra, acabou. Então não tem problema nenhum, não. Quando isso chegou ao conhecimento de Paulo, ele vai escrever aos Colossenses, ensinando. Ele vai escrever aos Tessalonicenses, ensinando. 1 Tessalonicenses 5, 23. Tanto Tessalônica como Corinto eram cidades gregas. Agora o Paulo vai dizer: todo vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Todo vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para o dia do Senhor. Agora então nós podemos entender. Santidade tem que ser completa. Corpo santo, alma santa e Espírito Santo. Então aqui, um desprezo pelo corpo. O corpo, na verdade, ele é vilão. Quem não conhece Bíblia, quer sacrificar o corpo para viver uma vida de santidade. Tem que sacrificar o corpo, tem que matar o corpo para viver uma vida de santidade. E a Igreja Católica também, pensando assim, criou a penitência. O voto de santidade. Essa penitência começou com Tomás de Aquino, começou com Francisco de Assis, no ano 1205. Ele se realmente converteu, colocou a sua vida no altar e agora ele fez um voto de pobreza. Aqui encaixa no desprezo do corpo. Um voto de pobreza encaixa aqui nesse tema, é o desprezo do corpo. Quanto mais você sacrificar o seu corpo, quanto mais você não cuidar dele, quanto mais você maltratá-lo, vai ser melhor. E o corpo, na verdade, biblicamente, o corpo não peca. O corpo não peca. O corpo é matéria. Sacrificar o corpo, desprezar o corpo, castigar o corpo, alimentar mal o corpo, vestir mal o corpo, não vai ter influência nenhuma, porque o corpo não peca. Quando Deus criou Adão, o corpo estava lá, prontinho. E aquele corpo jamais se levantaria. Agora, quando Deus colocou o espírito e a alma, o corpo levantou. Então, a alma usa o corpo para o pecado. Na alma, Deus colocou 3 faculdades: intelecto, sentimento e vontade. O corpo não tem intelecto, não tem sentimento, não tem vontade. A alma, sim. Então, no intelecto, nós temos o pensamento, a memória e a razão.
Toda vez que o homem peca através do pensamento, é a alma que está usando o corpo. Toda vez que o homem se lembra de um fato do passado que está arquivado na memória, como aconteceu com Esaú, durante 20 anos, aquela mágoa ficou gravada na sua memória. É a alma que usa o corpo. Sentimento, toda maneira de sentir, e toda maneira, intelecto, sentimento e vontade. Então, a alma tem um campo muito grande para usar o corpo. O espírito tem um campo menor. No espírito, nós temos duas faculdades. A razão e a fé. A razão e a fé. O espírito também pode usar o corpo para pecar, através da razão, e através da consciência e através da fé. Então, se nós entendermos isto, nós não vamos cometer aqui o que está dizendo, o desprezo do corpo. Vamos maltratar o corpo, vamos alimentar mal, vamos andar sujo. Não. Quanto mais você castigar o seu corpo, não. O corpo não peca. Precisa mortificar a carne sim, a carne é a nossa natureza carnal. Não confundamos carne com espírito. A natureza carnal ela é gerada pela ação da alma e do espírito. Então, desprezar o corpo para servir melhor a Deus, isso não é bíblico. Se você puder alimentar bem o seu corpo, alimente, ele merece. Se você puder vestir bem o seu corpo, vista, ele merece. Se você puder usar um perfume francês, use, ele merece. Porque o seu corpo pode ser uma bênção na mão de Deus. A segunda coisa, a idolatria do corpo. Então, nós temos uma corrente que quer matar o corpo e a outra que coloca o corpo no altar. E a idolatria do corpo leva o homem ao estado pecaminoso. Vamos passar. É claro que aqui nós temos um assunto que dava para a gente aprofundar, mas nós temos aqui um horário a cumprir. Texto 3. O ensino de Paulo sobre a doutrina da santificação. O ensino de Paulo sobre a doutrina da santificação. Ele disse: todas as coisas me são lícitas. Isso significa que todas as coisas me são permitidas, todas as coisas. Mas nem todas me convêm. Nem todas me convêm. Então, nós somos livres, absolutamente livres. Se quisermos viver uma vida devassa, é o problema nosso. Então, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. O corpo deve ser usado como instrumento. O corpo não deve ser usado como instrumento de prazer e de pecado, mas para servir ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse corpo vai ressuscitar. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ele está dizendo aos gregos: esse corpo vai ressuscitar. Não entregue o seu corpo ao pecado, porque esse corpo vai ressuscitar. O corpo de um crente salvo pertence a Deus por direito de redenção, porque fostes comprado por bom preço. O corpo pertence a Deus por direito de redenção. O corpo deve ser usado para a glória de Deus. 1 Coríntios 6:20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos passar aqui para o texto seguinte. Santificação. Texto 5. A santificação precisa ser instantânea, permanente
e progressiva. Instantânea, permanente e progressiva. Então vamos ver como, biblicamente, a santificação tem que ser instantânea. Instantânea. O homem torna-se santo ao nascer de novo, ou seja, no exato momento em que ocorre a regeneração. Esta, conforme se sabe, acontece quando o homem, numa decisão sincera, aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Conforme diz Paulo, o apóstolo João, ele vai dizer aqui: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A santificação é instantânea. Naquele exato momento do novo nascimento, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E o apóstolo Paulo acrescenta, em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. No exato momento do novo nascimento, nós somos santificados. A santificação é instantânea. No exato momento do novo nascimento, nós somos santificados. E você tem aqui, como exemplo, o que aconteceu com o ladrão ali na cruz. Está aqui em Lucas 23, 43. A santificação é instantânea. Instantânea. Assim que ele creu que Jesus era rei, fez um pedido: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele fez um pedido. Aí Jesus vai dizer para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele momento, ele foi santificado. A santificação é instantânea. Ele foi crente não chegou a ficar 3 horas. Mas, no exato momento que ele creu que Jesus era rei, tinha um reino, fez um pedido, ele foi santificado. E ao morrer, foi para o paraíso. Então, esse teve a felicidade que eu não quero ter. Ele acabou de aceitar Jesus, morreu. Foi para o paraíso. Mas se ele tivesse a oportunidade de continuar vivendo, a santificação tem que ser permanente. A santificação tem que ser permanente. Primeiro, instantânea. Segundo, permanente. Eclesiastes 9:8. Em todo tempo, sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Em todo tempo, a santificação tem que ser permanente. Sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aqui nós imaginamos um quadro. Imaginamos aqui um quadro. Não basta ser santo aos domingos, ou na semana da ceia. Não basta ser santo aos domingos, nem na semana da ceia. Tem alguns crentes que, por não conhecer a Bíblia, semana da ceia é uma tortura. Ele acha que agora, para participar da ceia, ele precisa estar em santidade. Mas depois, já que a ceia passou, ele esquece. Então nós temos aqui que não basta ser santo aos domingos ou na semana da ceia. A palavra de Deus disse: em todo tempo sejam alvo os teus vestidos. E nós criamos aqui um quadro. Voltando ao nosso exemplo do item anterior, aquela pessoa, agora aqui nós falamos como termina o nosso dia. A maioria das pessoas tem esse bom costume de tomar um banho. Toma um banho, vai dormir limpinho. Agora aqui nós imaginamos o seguinte: acordando no outro dia, ele está limpo, ele dormiu limpo, ele está limpo.
mas ele vai ter que sair para o trabalho. Então nós colocamos que, sendo mulher, a rotina do dia seguinte tem início. Fogão, gordura, faxina. Isso aqui no tempo antigo. No caso da mulher não trabalhar fora. Mas se ela trabalha fora, acontece o mesmo que acontece com o homem. Sendo homem, ao sair de casa, trânsito, fumaça, poluição, transporte coletivo, exprimido, às vezes entre pessoas mal cheirosas, uma mão suja que estende para apertá-la. A maratona prossegue durante o dia. O perigo de comer um daqueles salgadinhos vendido na esquina, popularmente chamado Jesus me chama, porque há risco de uma ingestão. À noite, volta para casa. Mãos sujas, de graxa. Transporte coletivo, amassado, entre pessoas suada, algumas com desodorante vencido. Chega em casa cansado, roupa amassada, sujo. Ele não fez nada de errado. Mas o ambiente, ele acabou contaminado. Então agora, porém, novamente, esse homem tem uma maneira de voltar a ser santificado. Ele vai tomar um novo banho. Então a santificação tem que ser permanente. Permanente. Todo dia nós temos que progredir nesse processo de santificação. Agora, a santificação também precisa ser progressiva. Progressiva. Instantânea, permanente e progressiva. Ela tem que crescer. Ora, amados, pelo que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E ele vai dizer aqui em 1 Tessalonicenses 4:1. 4:1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. A santificação tem que ser progressiva. A santificação deve ser progressiva até a vinda de Jesus. Até a vinda de Jesus. E nós temos aqui uma simbologia, a pia de cobre. Todos os objetos, Deus deu a medida. Todos os objetos, Deus deu a medida. Moisés fez de acordo com o modelo de Deus. Mas entrando no tabernáculo, havia uma porta só. O tabernáculo é um símbolo da igreja, havia uma só porta. Logo entrando, altar do holocausto. O altar do holocausto é uma simbologia da cruz. Passando pelo altar do holocausto, ali onde o homem foi salvo, havia na sequência uma pia de cobre. Uma pia de cobre. E essa pia conservava sempre cheia de água. Uma pia de cobre. Era ali que o sacerdote tinha que ir lá, primeiro, uma pia de cobre, água limpinha. Quando ele ia lavar sua mão, dava para ver o seu rosto. Dava para ver o seu rosto. E ele podia, aí de repente ele foi lavar a mão, o rosto foi refletido na água, e ele viu que estava uma sujeirinha. Pronto. Ele vai ministrar no lugar santo, ele vai entrar no lugar santo para fazer o trabalho de Deus. Agora, percebendo que tem uma sujeira, ele vai limpar. Vai limpar. Então, ali refletia. E essa água aí, essa pia, representa a santificação. Único objeto para o qual Deus não deu medida. Único objeto para o qual Deus não deu medida. Isso significa que a santificação tem que crescer. A santificação tem que evoluir. Entramos aqui agora na lição de número 10. Lição de número 10. Glorificação. 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 Sentido bíblico de glorificação. Glorificação fala de esplendor, fala de brilho, fala de honra,
Fala de majestade, de dignidade. É o último item. É o clima aqui desse processo. É o ponto mais alto desse processo. Agora vai terminar com a glorificação. Glorificação. Então vamos ver aqui, Romanos 3 e 23. Romanos 3 e 23. Vamos ver o estado que nós vivíamos antes de aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Quando vivíamos lá fora. O apóstolo Paulo vai aqui nos mostrar como nós éramos. Romanos 3 e 23. 3 e 23. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, enquanto vivíamos lá fora, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Ninguém veria Deus na nossa vida. Agora o apóstolo Paulo, agora Jesus vai dizer, no Evangelho de João, capítulo 17, ele vai dizer o que ele fez por nós. Então nós estávamos lá fora, destituídos da glória de Deus. Agora o Senhor Jesus vai dizer aqui o que ele fez por nós. João 17, versículo 22. João 17, versículo 22. O Senhor Jesus disse, falando com o Pai, ele vai dizer: eu lhes dei a glória que a mim me deste. Eu lhes dei. Aqui estou eu, está você. Todos nós estamos inclusos nessa declaração. Eu vos dei a glória que tu me deste. Para que também eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Então, no exato momento do seu novo nascimento, naquele exato momento que você nasceu de novo, Jesus disse que deu a você a glória, aquela glória que Deus Pai lhe deu, e Ele transmitiu a nós. Então, num primeiro momento, a glorificação tem que ser progressiva. No exato momento do novo nascimento, você recebeu a glória. Jesus está dizendo, eu lhes dei a glória que tu me deste. Agora, essa glorificação tem que ser progressiva. Provérbio capítulo 4, versículo 18. Provérbio capítulo 4, versículo 18. Vamos ver em que estágio eu e você nos encontramos. Nós recebemos a glória de Deus no exato momento do nosso novo nascimento. Agora aqui, o autor do livro de Provérbio, capítulo 4, verso 18, vai dizer o seguinte, Provérbio 4 e 18. Mas, então naquele momento que nós nascemos de novo, nós fomos justificados, nos tornamos justos. Agora o Salomão está dizendo, mas a vereda do justo, o caminhar do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A glorificação precisa ser progressiva. 2 Coríntios 3 e 18, vamos entender aqui agora a progressão dessa glória. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, eu já falei isso muitas vezes, mas este seria o momento exato de nós falarmos e vamos falar de novo. 2 Coríntios 4 e 18, Paulo vai deixar esse ensino. Mas todos nós, com cara descoberta,
refletindo como espelho a glória de Deus. Refletindo como espelho a glória de Deus. Então você é como espelho. Se alguém olhar para você, você tem que refletir a glória de Deus. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho. O espelho da época não era como o nosso hoje. O espelho era feito de cobre. O cobre bem polidinho refletia a imagem. Mas aquela imagem era uma imagem bastante distorcida. Mas dava para ver a imagem. Dava para ver a imagem. Não dava para ver como nós vemos hoje nos espelhos. Assim como, olhando para mim, não vai ver perfeição em mim. Mas de alguma forma, eu tenho que refletir a glória de Deus. De alguma forma, você tem que refletir a glória de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz aqui. Refletindo como espelho a glória de Deus, somos transformados. A glória é crescente. Somos transformados de glória em glória. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Na mesma imagem. Como pelo Espírito do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Você não imagina quantos anos eu vivi lendo Bíblia e quantas vezes eu li esse versículo e não entendi nada. E eu não tive, como muitos de vocês estão tendo. Na sua igreja tem ensino, seu pastor ensina, tem culto de ensino. E antigamente a Assembleia de Deus, nos cultos de ensino, ocupava mais tempo para falar de costumes e não havia um ensino bíblico assim. E eu já tinha lido esse versículo muitas vezes. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Na mesma imagem. Mas qual é essa mesma imagem? Qual é essa mesma imagem? Aquela que está lá em Gênesis 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Adão foi feito em perfeição. Adão refletia a glória de Deus. Ele foi feito de acordo com a imagem de Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Adão pecou. Essa imagem foi sendo cada vez mais corrompendo, até que não refletiu mais nada. Então, o trabalhar de Deus, nesse item glorificação, é no sentido de que Ele está devolvendo a nós a glória. Nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Nós viveremos no céu, daquela maneira que Deus criou Adão. Ele criou Adão para viver no céu. Então, o projeto de Deus é nos levar a esse processo de glorificação até que fiquemos exatamente como era o Adão, da maneira que Deus o fez. Esse é o momento culminante do processo de santificação. A santificação, a glorificação, estamos falando de glorificação, está vinculada à vinda de Jesus. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 2. A glorificação está vinculada à vinda de Jesus. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Diz o apóstolo: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Nós vamos receber um corpo glorificado. Filipenses, capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo vai corroborar para o nosso entendimento. Filipenses 3:20, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte:
a glorificação está vinculada ao arrebatamento da igreja. 3:20, diz Paulo: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, esse processo de glorificação, Deus está nos preparando para vivermos com Ele em toda a eternidade. É o que o apóstolo Paulo então diz aqui. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido conforme o seu corpo glorioso. Este é o processo, a glorificação, ela está vinculada ao arrebatamento da igreja. Então, vamos ver aqui o momento final da glorificação. Momento final da glorificação. Nós ainda não temos a plenitude da glorificação do nosso corpo. Nós estamos num processo. E o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele vai nos mostrar que nós temos a redenção da alma e do espírito. Quem morreu salvo, alma e espírito estão seguros no paraíso. Alma e espírito estão seguros no paraíso. Mas o corpo ainda não alcançou a redenção. Paulo está dizendo que enquanto estivermos neste corpo, aqui na terra, nós estamos sujeitos às mesmas intempéries. Tudo que acontece com as pessoas que não são crentes pode acontecer conosco. Nós estamos sujeitos. Nós estamos sujeitos a pegar essa doença da pandemia. O apóstolo Paulo está dizendo que, enquanto estivermos nesse corpo, nós gememos. Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. E não só ela. Perceba que nós não temos ainda a glorificação do nosso corpo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos, porque nós estamos esperando a redenção do corpo. Então, nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos, porque estamos esperando a redenção do nosso corpo. Certamente que os corpos de todos os santos, Isaías viveu por volta do ano 700 a.C. O corpo dele dissolveu na terra. Mas há cerca de 2.500 anos o corpo de Isaías dissolveu na terra. Jeremias, todos os profetas. Davi, todos os profetas. Os corpos dissolveram na terra. Agora, todos esses corpos estão esperando o momento da glorificação. A glorificação é o instante final. Tudo começa com a fé e termina com a glorificação. E a glorificação do nosso corpo vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. No dia do arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitarão. E agora sim, espírito e alma encontrarão seu corpo. E esse corpo vai ressuscitar em glória. Então, a glorificação vai acontecer no exato momento do arrebatamento. Agora eu vou mostrar para vocês quanto tempo demorará isso. Quanto tempo? O Senhor Jesus, falando do arrebatamento da igreja,
Mateus capítulo 24, versículo 27, ele está falando do arrebatamento da igreja. Mateus 24, verso 27. Vamos ver o que o Senhor Jesus disse aqui. No momento do arrebatamento, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O tempo que vai durar o arrebatamento. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e vem até o Ocidente, assim será, esse será o tempo do arrebatamento. Mas o apóstolo Paulo usou outra figura. O apóstolo Paulo usou outra figura. 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ele vai usar outra imagem, outra figura. No momento, esse é o tempo que vai durar a sua glorificação. O corpo de Isaías está lá, dissolveu na terra há mais de 2.700 anos. Todos os corpos, de todos os santos, o corpo de Abel, o corpo de Sete, todos os corpos, nesse momento, vão ressuscitar. Então, o apóstolo Paulo vai dizer o tempo que vai durar. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos. Se você quiser saber quanto tempo vai durar o processo da glorificação, no seu estágio maior, o apóstolo Paulo que diz que o tempo vai ser no abrir e fechar de olhos. Aí você dá uma piscadinha, pescou. Não vai haver tempo para ninguém corrigir alguma coisa que esteja errada. Agora, voltando no ensino de Jesus, ele diz que será como relâmpago. Como relâmpago. Até aí, se você não conhece um pouquinho de física, parece que não significa nada. Relâmpago é a luz em movimento. Eu estudei física há alguns anos, a gente tem uma noção. Relâmpago é a luz em movimento. Então, um relâmpago do Oriente ao Ocidente. Se eu não souber que a luz caminha a 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Em 7 segundos, a luz, num segundo, a luz poderá dar em 1 segundo, a luz pode dar 7 voltas em torno do globo da Terra. Só para você ver a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por hora. Agora, do Oriente ao Ocidente, a luz caminha em linha reta. Então, do Oriente ao Ocidente, numa linha reta. Qual é a distância? Nós temos aí a distância já essa foi medida do meridiano. Já ouviram falar do meridiano de Greenwich? Já mediram a distância do Oriente ao Ocidente em linha reta. É a distância do meridiano de Greenwich, 110.567 quilômetros. 110.517 quilômetros, do Oriente ao Ocidente. A luz caminha 300 mil quilômetros por hora, por segundo. É o tempo que vai durar a sua glorificação. Isso vai acontecer no exato momento do arrebatamento. Essa distância do Oriente ao Ocidente, a luz caminha em 0,7 décimo de segundo. 0,7 décimo de segundo. 0,7 décimo de segundo. É no abrir e fechar de olho, como diz Paulo. Então, será nesse momento
que milhões, bilhões, trilhões, não sei, desde Abel, Caim, desde Abel 7, o Caim está fora. O Caim ainda vai ficar mais 1000 anos na sepultura. O corpo de Caim ainda vai ficar mais 1000 anos. Os corpos de todos os ímpios ficarão ainda mais 1000 anos, porque só ressuscitarão diante do trono branco, 1000 anos depois do milênio. Mas nós, para nós, filhos de Deus, se o arrebatamento for acontecer agora, no abrir e fechar de olho, num tempo calculado em 0,7 segundos, nós estaremos com o corpo glorificado e com ele vamos viver eternamente. Então, o arrebatamento é o clima aqui, é o ponto mais alto, é o ápice da glorificação. Agora, então, todos nós estaremos para todo sempre com o Senhor. Tudo termina, tudo começa com a fé. Tudo termina com a glorificação. Deu para entender? Então, nós estamos aguardando esse momento. Nós que estaremos vivos, seremos transformados. E o tempo da transformação também será mesmo. 0,7 segundo. 0,7 de um segundo. Então, você divide aí o segundo por 10 partes, e 0,7 é o tempo que vai demorar para a nossa transformação no dia do arrebatamento e para a ressurreição daqueles que estão mortos. Então, glorificação é o momento final. Momento final. Depois, nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu acho que convém ser crente, né? Eu acho que convém a gente... há momentos que parece difícil, mas convém. Porque nós vamos... Agora, eu poderia entrar aqui em ilações. Tem gente que quer saber como vai ser esse corpo, como é que vai. Nós vamos nos conhecer, não vamos conhecer. Eu não vou entrar em ilações. O que nós sabemos da Bíblia é que Jesus, depois que ressuscitou, ele recebeu um corpo. Com esse corpo, ele ficou aqui ainda 40 dias. 40 dias. E depois ele retornou ao céu. Quando ele estava subindo, os apóstolos viram ele subindo. Ficaram olhando até que uma nuvem cobriu. Então, sobre o corpo de Jesus, depois de ressuscitado, nós temos informações. Eu não vou pensar com vocês como nós seremos. É ilação. Como é que vão ser? Agora, uma coisa eu não estou querendo para mim. Se no céu eu não tiver uma identidade, se no céu for uma fumacinha, andando para lá e para cá, quem sou eu, de onde eu vim, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, onde é que eu estou? Eu acho que isso não seria céu. Então, não vamos aqui tentar entender como vai ser e nem como nós vamos viver lá. O importante é saber que Jesus preparou, ele disse que ele foi preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso termina com a glorificação. Momento final da doutrina da salvação. Termina com a glorificação. Foi bom estar com vocês. Conseguimos aqui, é claro que se nós fôssemos analisar com mais profundidade, nós ficaremos aqui horas. Mas demos uma passada por cima e você poderá, caso queira, no sábado, essa lição está à sua disposição na internet.